Pronto, podemos começar. Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou falar para vocês, conversar um pouco com vocês sobre a sociologia contemporânea, né? E aí, eu tenho um vídeo sobre sociologia contemporânea, que já está disponível para vocês, mas nunca é demais a gente acrescentar alguns outros elementos. E aí são vários sociólogos que tratam e tudo sobre a questão, mas eu, dentre tantos, para hoje, eu escolhi dois, o Pierre Bourdieu e o Zygmunt Bauman, né? E eu vou apresentar alguns elementos das teorias dele. Então, o encontro, a nossa aula hoje vai ser sobre o seguinte, dentro desse contexto de sociologia contemporânea. Eu vou apresentar algumas características de natureza contextual sobre essa sociologia, e depois eu vou apresentar, né, algumas questões relacionadas à teoria, tanto do Bourdieu quanto do Bauman, né, nesse sentido. Vou passar aqui para vocês. Eu trouxe um contexto histórico, porque a sociologia ela é uma ciência recente, né, ela faz um recorte epistemológico de abordagem relacionado ao fato social, né? A gente viu lá, quando a gente começou a conversar sobre a sociologia, falando, por exemplo, em Emile Durkheim, dos sociólogos clássicos, né, da sociologia jurídica. E aí veio, né, várias questões no contexto social, né, relacionados e de interesse à sociedade de um modo geral. Uma sociedade como a nossa, a sociedade brasileira, é uma sociedade desigual, estratificada e que muito excludente, né, principalmente das minorias e dos vulneráveis. Então, a ciência, sociologia e a sociologia jurídica, que é uma parte dessa ciência, traz uma série de questões que merecem cuidados dos estudiosos e também pelas pessoas de um modo geral. Então, a sociologia contemporânea, em seu contexto histórico, ela inicia, né, após a Primeira Guerra Mundial, né, que foi um marco dentro do processo econômico em todo o mundo, que envolveu economias importantes a partir do século XX, como os Estados Unidos, e, de um lado, representando o modelo capitalista de Estado, e a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, representando o modelo socialista. Então, o século XX, ele consegue sozinho ser um dos mais violentos de todo o tempo, principalmente devido ao uso da tecnologia, né, de destruição em massa. Então, a sociologia contemporânea, ela surge dentro desse contexto, né, e ela, nesse momento, há um processo chamado de internacionalização da indústria, principalmente a indústria bélica e a indústria voltada à questão da tecnologia, e muitos países que outrora foram colonizados se tornaram novos estados de mercados consumidores. Ou seja, o Brasil, por exemplo, é um grande mercado consumidor de tecnologia. Então, com tudo isso fazendo com que surgisse uma classificação econômica bem desigual, né? A criação de graus, de diferenças, né, dentro da sociedade dita contemporânea. Então, dentro desse contexto histórico, nós temos um crescimento econômico, né, que se define da seguinte maneira: o crescimento econômico ele corresponde a um aumento da capacidade produtiva da economia de um país. E esse crescimento econômico ele corresponde a um processo de expansão quantitativa da produção e da renda. O problema todo, pessoal, é o seguinte: quando a gente diz, olha, o país que está se desenvolvendo, está crescendo economicamente, mas quando você vai observar na outra ponta, quando você principalmente fala da questão social, você começa a observar que as pessoas na sociedade, nos diversos grupos sociais aos quais ela pertence, elas não acompanham, né? Elas não acompanham o ritmo do crescimento econômico. Justamente ao inverso. E é o que vem acontecendo
não só no Brasil, mas em várias economias no mundo inteiro. Então, esse crescimento econômico, muitas vezes, ou uma boa parte das vezes, a questão social não acompanha. Então, existe a busca por esse crescimento econômico dos países ditos industrializados, e isso gera uma grande desigualdade social. As pessoas começam a empobrecer, né? Os ricos ficando mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, o crescimento econômico, dentro desse contexto, ele não pode ser pensado de maneira individual, né? Ele deve ser vinculado ao chamado crescimento e desenvolvimento social. Então, ou seja, um país que se propõe evoluindo positivamente precisa equilibrar essa equação, crescimento econômico e desenvolvimento social. Uma outra questão que aparece de modo contextual, além da questão histórica, da questão econômica, é relacionada ao chamado subdesenvolvimento, né? O que é o subdesenvolvimento de um país? É considerado, para alguns autores, né, como um estágio anterior ao desenvolvimento. É como se os países eles precisassem passar por etapas, ou seja, antes deles se tornarem um país desenvolvido, aí leia-se desenvolvido economicamente, ele passa por um processo de transição de subdesenvolvimento, né? Então, nesse contexto, né, aparecem diversas vertentes sociais e diversos problemas. Fome, alta taxa de crescimento demográfico, baixa renda, baixa produção, dentre outros, são elementos que vão demonstrar de que um país, embora ele possa crescer economicamente, ele, na contramão, ele é um país extremamente desigual do ponto de vista social. Dentro desse processo, dentro desse processo de etapa de transição, de subdesenvolvimento ao desenvolvimento, o que é o desenvolvimento? O desenvolvimento é um processo de mudança social que consiste na transformação qualitativa da sociedade, na mudança de suas características. E essas qualificações, essa qualidade para que um país se desenvolva, seria necessárias as seguintes modificações na estrutura do Estado, da estrutura social. Uma melhor distribuição de renda, uma política de segurança mais adequada, uma questão sanitária, né, como a gente coloca aqui, a questão das condições de higiene, a questão sanitária é fundamental para um bom desenvolvimento social e de saúde, né, voltada à saúde da população, a geração de emprego e renda, a questão de políticas relacionadas à propriedade da terra e a questão da discussão e garantias de acesso e permanência na educação. Então, tudo isso seria importante, é importante para que um país possa ser considerado um país desenvolvido. Então, na verdade, o que se passa, né, eu coloquei aí, é a chamada ilusão do desenvolvimento econômico. Então, essa ideia de desenvolvimento econômico, ela perpassa por muitos países, não é diferente essa questão do ideário de progresso, mas o progresso, do ponto de vista da economia, ele passa ao largo da maioria das pessoas da população, né? Então, existem vários problemas sociais, né? Aqui eu coloquei aqui, ó, decorrentes desse descompasso, né, entre economia e fatos sociais. Isso gera um impacto muito grande sobre a própria natureza. Então, quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que pensar o ser humano dentro desse processo, os fatos sociais que vão acontecendo e a repercussão disso no meio ambiente, por exemplo. Então, a promessa de que um dia todos os povos pobres chegarão a ter os padrões de consumo dos ricos é uma balela, é uma ilusão, né? Então, dentro desse processo de globalização, cada vez mais rigoroso, o que vai gerar é muito mais fome, muito mais miséria e muito menos acesso a direitos fundamentais, como educação, saúde e segurança. Então, dentro dessa discussão, quando a gente pensa a sociologia, a sociologia econômica e a relação e a repercussão dela no direito,
nós precisamos, pelo menos, referir ao conceito de globalização. Então, globalização é um processo econômico e social, né, que estabelece uma integração entre países e as pessoas no mundo todo. Então, através deste processo, as pessoas e os governos, elas trocam ideias, elas formulam entendimentos acerca de transações financeiras, comerciais, e a expansão de vários grupos em todo o planeta. Dentro desse processo, né, aí eu coloquei aqui essa sage aqui, é uma sorte que a globalização nos livre da miséria. Mas que miséria, né? Então, além da miséria econômica, da miséria financeira, uma miséria de perspectiva, a ausência de perspectiva. Então, eu trouxe aqui uma fala do socialista brasileiro Ottaviano Yanni. Ele dividiu o processo histórico capitalista em 3 fases, né? O primeiro momento, que corresponde à sua emergência e instalação na Europa, né, onde se discutiu a questão do trabalho livre, a mercantilização da produção, ou seja, a organização do mundo sob a forma de estados nacionais. Era um período chamado de acumulação de capitais. Então, esse primeiro momento social, né, dentro da chamada economia global, né, ela trazia muito mais força para a questão dos estados nacionais. O segundo momento que o Yanni traz para a nossa compreensão é o seguinte, que os estados, esse segundo momento dos estados no processo de globalização, é voltado à industrialização. Então, a industrialização é um processo mais efetivo da implementação do capitalismo no mundo inteiro, né? Ou seja, as relações, os estreitamentos das relações internacionais de natureza econômica entre estados como Estados Unidos da América, Japão e União Europeia, geram o chamado imperialismo econômico, né? Então, há um fortalecimento do capital, né? E há um acirramento das desigualdades no mundo inteiro. Então, isso gera graves conflitos e, em contrapartida, surge aqui dentro desse processo um movimento forte da chamada oposição, né? Então, há uma questão política efervescente dentro desse processo, né, de globalização no mundo inteiro. Então, seguindo aqui ainda com o Yanni, ele fala do terceiro momento desse processo social de globalização, que ele diz, o terceiro momento corresponde ao que se costuma chamar de globalização real, né? Então, há um processo de enfraquecimento dos estados nacionais e o novo modelo comunista entra em decadência, né? O novo modelo comunista que, na verdade, ele nunca foi implementado. Então, surgem aqui, dentro desse contexto da ordem internacional, organismos importantíssimos do ponto de vista da economia e repercussão social no mundo inteiro. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, a ONU, lá na década de 40, que é a Organização das Nações Unidas, no pós-Segunda Guerra, e o BIRD, que é o Banco Interamericano Mundial, né, do ponto de vista da questão econômica. São organismos internacionais que são estratégicos, né, dentro desse novo modelo social das nações. Dentro desse processo, quando a gente fala em sociologia contemporânea, né, quando a gente fala de globalização, subdesenvolvimento, desenvolvimento do Estado, né, os ricos ficando mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, há uma relação direta entre pobreza, e exclusão. Então, o que se quer dizer? Entre meados do século XX e início do século XXI, e lá se vão 21 anos, né, do século XXI, nunca houve no mundo alguma sociedade realmente igualitária. Não existe uma sociedade igualitária. Né? Por exemplo, quando a nossa Constituição fala que todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de sexo, raça, cor ou religião, quando se coloca essa questão, o que a gente tem em mente é de que não existe uma sociedade igual. Aquela igualdade, ela é uma igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Materialmente falando, não existe igualdade, né? Há cada vez mais o acirramento de desigualdades sociais, né? Então, a igualdade ela passa a ser uma utopia, né? Uma utopia, algo que se almeja, mas que nunca aconteceu, né? Isso é vivenciado por toda a humanidade ao longo de sua história.
Então, isso é historicamente provocado, né? E é uma provocação feita aos grupos sociais, de um modo geral, para uma reflexão crítica, né, de que não existe igualdade no mundo, né? Então, é necessário que se tenha uma consciência social muito relevante para se combater as injustiças que estão acontecendo, né, e que estão cada vez piores. Dentro dessa questão, os modelos de explicação sociológica, né, o que determina o estudo da sociedade, né, qual o comportamento analítico genuíno as ciências procuram estudar, né, o homem na sociedade. Então, isso é um Comte e Augusto Comte e Durkheim, eles falam justamente disso, né, eles diferem, eles vão na contramão, na verdade, do que disseram Augusto Comte. Ou seja, contemporaneamente, o que predominou no estudo da sociedade foi um comportamento analítico mais genuíno e próprio das ciências que estudam o homem. Então, distinto do que Augusto Comte, do que Comte e Durkheim diziam, porque eles colocavam um ideário de sociedade, uma utopia de sociedade, uma sociedade sensível, compreensível, onde os indivíduos eles fossem efetivamente acolhidos. Então, a sociologia contemporânea ela não abandonou os modelos clássicos, né, de estudos sobre o homem no seu convívio social, ela não abandonou isso, isso permanece. Sociologia vai observar o homem na sociedade, mas se atualizou, né, e passou por uma reinterpretação, na verdade, para que os conceitos se tornem mais adequados. Ou seja, não se abandona o ideário de se pensar uma sociedade viável para o homem, mas é necessário se pensar numa atualização dessa reflexão. E aí eu trago, né, na sociologia contemporânea algumas escolas. Eu acho que já devo ter conversado isso com vocês, mas nunca é demais a gente falar isso novamente. Primeiro é a escola de Chicago, né, que diz o seguinte: a América se tornou fonte de distúrbios e conflitos sociais. Isso devido a dois fatores, a industrialização e a imigração, né? Esse é o fato que se incentivou a análise de projetos sobre a sociedade. Essa é chamada Escola de Chicago, porque essa discussão surge na Universidade de Chicago, né? E o foco da pesquisa da Escola de Chicago, o foco da pesquisa e dos estudos foi dado à cidade, no qual resultou uma sociologia ao mesmo tempo urbana e pragmática. Ou seja, a Escola de Chicago ela analisa o espaço urbano, a cidade de um modo geral, né? Os elementos e as imbricações socio-individuais que vão ocorrendo ali. Então, os modelos da pesquisa etnográfica, né, da Escola de Chicago, de observação, foi chamada de microsociologia. Por quê? Primeiro, estudava as motivações, as mobilidades e os ritmos de vida, né, através da pesquisa de campo, de observação. E segundo, porque estudava os processos de adaptação dos imigrantes, no caso, imigrantes poloneses, à cidade, utilizando o conceito de anomia. Então, a ideia da Escola de Chicago é voltada à análise dos espaços urbanos de relações sociais. Além da Escola de Chicago, existe a chamada Escola de Frankfurt. Pessoal, vocês estão me acompanhando direitinho? Sim, professora. Sim, professora. Maravilha. Sim, Vocês professora. podem... a gente está pegando o ritmo aqui. Se vocês precisarem, é só dizer, viu? Para alguma pergunta, alguma consideração. Ó, além da escola de Chicago, tem a chamada escola de Frankfurt, né? Então, a escola de Frankfurt, vejam só, a escola de Chicago, ela vai observar a questão do homem no espaço urbano, né? Basicamente. Já a escola de Frankfurt, ela vai observar a questão da industrialização, né? Mas não é qualquer industrialização, é a indústria que se globaliza, né? E essa indústria que se globaliza, ela gera conflitos, muitos conflitos, né? Entre as classes, e na Alemanha, né, principalmente, a saída foi o quê? Realizar estudos sociais para amenizar essa tensão. Então, a industrialização é um processo irreversível, é necessário, vamos colocar desta forma, né? Partir dessa premissa. Então, isso gerou uma divergência de classes muito grande,
E na Alemanha, né, os estudos disseram o seguinte: é necessário que a gente, para amenizar o tom, né, dessas desigualdades, desses conflitos, a gente é necessário estudar, né, esses conflitos e buscar saídas para eles. E o que fez a Escola de Frankfurt? As teorias desenvolvidas pela Escola de Frankfurt, elas procuraram rever os chamados princípios marxistas, incorporando conceitos importantes da sociologia do conhecimento e da psicanálise. A teoria marxista, se vocês lembram, ela basicamente vai discutir os conflitos sociais entre as classes operária, né, e empregador e empregado. Então, aqui a Escola de Frankfurt ela vai rever os princípios marxistas e ela vai dizer o seguinte: é necessário, né, que se tenha um conhecimento maior dessas relações sociais, inclusive do ponto de vista da psicanálise. Né? Hoje em dia, a gente, com essa questão da pandemia, etc., fala-se o seguinte, muito em saúde mental, e a gente vai ouvir muito isso por muito tempo, né? A sociedade está adoecida, né? A sociedade está adoecida. Jovens, crianças, adultos, enfim, o povo está surtando mesmo. Então, é necessário articular um estudo, não só do ponto de vista da sociologia, do conhecimento, mas do ponto de vista da psicanálise, né? Então, a Escola de Frankfurt, essas teorias, as teorias estabeleciam a ação revolucionária e análise da mercantilização das relações sociais e a produção cultural do objeto de pesquisa. Então, a Escola de Frankfurt vai chegar e dizer, não basta só a gente conhecer os conflitos, entender onde é que eles surgem, etc. É necessário que a gente pense a saúde das pessoas, o aspecto sociológico disso aí. Né? Então, essa escola, ela surgiu com o termo, ela surgiu inicialmente com o termo indústria cultural, né? E essa indústria cultural nada mais é do que a influência, principalmente, dos meios de comunicação, né? Uma outra importante questão dentro desse processo de reconhecimento social é a influência da comunicação, né? Aqui tem uma referência aí, Habermas, né, que ele mostra o papel central da comunicação na pesquisa, né? E ele cria o chamado conceito de ação comunicativa, né? O Habermas fala isso. E essa comunicação, ela pode ser muito truncada, né, por falsas informações, né? E aí vem essa questão das fake news dentro desse processo. Nunca vi tanta mentira na minha vida em tempo tão rápido, né? Bom, mas existe uma crítica que é feita a Habermas, né? A grande crítica, na verdade, a grande crítica que Habermas faz em relação à sociedade contemporânea é a sua submissão aos meios de comunicação. Gente, vocês lembram quando deu essa pane recente aí do Instagram, WhatsApp e Facebook? Vocês lembram disso? Coisa recente aí? Sim, professor. Alguém precisou tomar algum Rivotril? Algum calmante? Né? Porque aí o pessoal descobriu que o telefone serve só para ligar também, né? Verdade. Que faz a minha vida. É sério, o povo estava xingando, teve gente jogando celular no chão, pensando que eu tinha travado as coisas lá. Pela internet. Pois é, não, assim, o pessoal surtou, e então a gente sabe que isso, a gente percebe num momento desse, no filigrama de momento, que o quanto a gente depende, né, disso, o quanto a gente está adoecendo junto. Então, aqui, ó, a grande crítica que Habermas fez à sociedade contemporânea é justamente isso, né? É a submissão que nós, enquanto sociedade, passamos, nosso vínculo com a comunicação. Né? E, Então, professora, pode falar. a escola de Frankfurt também, ela triunfou, principalmente aqui no Brasil, porque com essa nova instrumentalização do marxismo que eles fizeram durante o regime militar, né, os militares decidiram não, como é que eu posso dizer, porque assim, os militares eles não combateram de fato os ideais comunistas, tá ligado? Na verdade, eles até aparelharam mais ainda o Estado, né? O Estado ficou cada vez mais aparelhado. E quando eles decidiram que
eles iriam deixar uma válvula de escape para os movimentos e tal, eles deixaram justamente os meios de comunicação, né, os jornais, os editoriais, o campo cultural todo, né, e as universidades. E casou também com a questão da escola de Frankfurt, porque eles tiveram essa válvula de escape e era essa válvula de escape que eles queriam. Porque, por exemplo, Gramsci, ele entendeu que a revolução não seria alcançada pegando em armas, e sim impregnando no meio cultural, ou seja, dominando o imaginário da nação. Tipo, hoje nós temos gramscismo em tudo. O gramscismo, ele não é algo palpável, não é algo sólido que você pega, olha, isso aqui é gramscismo, não. O gramscismo, ele está no seu imaginário, porque você liga a novela, tem gramscismo, você lê o jornal, tem gramscismo, entendeu? Você assiste um filme, tem gramscismo. Então, eles conseguiram, de forma triunfal, dominar a cultura, entendeu? Muito por conta disso aí que eu falei do regime militar, dessa brecha que eles deixaram. E aí casou perfeitamente. Essa questão que você coloca, né, do imaginário, por exemplo, as pessoas conseguem, as pessoas, eu me coloco nisso, nós, de um modo geral, a gente consegue se transportar, né, para uma realidade que não é nossa, e aquela realidade, ela passa a ser sua, não é? Quando você fala, teve um dia e alguém começou a conversar comigo falando sobre uma outra pessoa, e eu pensava que era uma pessoa real, mas ela estava comentando a vida de um personagem de uma série. Mas a proximidade era tanta, né, com aquele personagem, que eu pensei que a pessoa estava falando de um parente, sobre um parente, né? Então, essa questão do imaginário e essa referência que você colocou aqui, ela é muito inteligente e, por vezes, sutil, porque ela nos envolve de uma maneira que isso passa a ser a nossa realidade. Né? Quando você coloca essa questão, e isso é muito inquietante. E ter noção dessa questão, muito pior ainda. Né? Exatamente. O pior é que, muitas vezes, você tem a impressão de que no primeiro semestre a gente assistiu o filme Matrix, né? Uhum. Até a primeira vez que eu assisti esse filme, nunca tinha assistido. E é basicamente isso. É basicamente o filme, sabe? Só que em outro contexto. Muita gente está totalmente dominada, sabe? Está dentro de uma bolha mesmo, que é essa bolha do imaginário. E quando você meio que sai, você percebe que realmente é uma Matrix, só que é uma Matrix cultural, entendeu? Do Porque imaginário. ali o filme ele é uma leitura que ele faz, né? Sobre uma determinada situação. Né? Uma metáfora, né? Com relação a tudo que é colocado no mundo. Mas, em essência, o filme diz o seguinte, ó, a nossa mente, ou ela nos prende ou ela nos liberta, né? A nossa mente, ou ela nos prende ou ela nos liberta. Então, tem os parâmetros que você escolhe, né? Então, quando você for transportando para o universo da Matrix, é basicamente isso, a gente escolhe, né? Como diria Platão, o mundo da caverna, né? Ou olhar para fora do mundo das sombras, né? Então, cara, eu vou te falar, essa reflexão só psicanálise ajudando, porque às vezes o sujeito ele pode pirar, né? E é o que acontece. Os indivíduos na sociedade adoecem, né? E a velocidade é tão grande, a informação, o volume de informação é tão grande, um em cima do outro, que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele não consegue dar conta e a gente acaba adoecendo. Né? Então, o Habermas, ele faz essa crítica à sociedade contemporânea, né? E coloca na comunicação, desse processo comunicacional, um dos grandes vilões desse processo de comunicação.
Se você observar há 30, 40 anos, quando você vinha saber sobre uma guerra, não sei o quê, você vinha saber com um ano de diferença. Hoje você consegue, você só não está lá no local, mas você consegue vivenciar aquilo em tempo real. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, eu lembro muito bem das Torres Gêmeas, né, quando eu tinha acabado de chegar em casa, que eu ligo a TV, tá aquele avião, né, passando aquelas duas torres lá. E aí, depois que veio o impacto, o que é que está acontecendo? Aí o mundo todo começou a estremecer junto, né? Uma situação daquela, caso ocorrido há 30, 40 anos, a gente vinha saber muito tempo depois, né? Então, o impacto disso na vida de cada um é muito forte, né? Então, a comunicação dentro da sociologia contemporânea é possível explicar o processo de evolução da humanidade, né? Os chamados estágios global, né? de chamada aldeia global. Nós temos a sociedade oral, a sociedade de imprensa, né? Como uma dessas etapas de evolução. E nem sempre a evolução é algo positivo, né? A sociedade oral, por exemplo, diz, exige a presença de interlocutores, daqueles que falam, interagem, um marco histórico da transformação inclusiva. A sociedade de escrita, né, um momento histórico que culmina o avanço do processo civilizatório, né? As pessoas começam a criar símbolos de comunicação. A sociedade da imprensa é um outro grande momento, ou seja, a comunicação ela vai tendo etapas. Primeiro a oralidade, depois a escrita, depois a imprensa, depois a tecnologia, enfim. Então, cada vez mais a gente busca informações em tempo muito rápido, né? A gente não e muitas vezes o nosso cérebro ainda não consegue acompanhar esse processo. Então, se a revolução industrial substitui a força física do homem pela energia das máquinas, com a evolução tecnológica, as capacidades intelectuais do homem são ampliadas, né, e substituídas por chamados programas e botões, né? Na verdade, a gente programa a nossa vida. Nós programamos nossas férias, nós programamos o tempo que passamos com os nossos filhos, nós programamos a nossa aposentadoria, nós programamos até a nossa morte, né? Porque conheço pessoas que chegam e vão lá na funerária, fazem um plano funerário. Eu acho isso uma coisa surreal, né? Não é porque eu não quero deixar trabalho para ninguém. Você planeja tudo, você planeja até o momento em que você vai cair durinho lá dentro do caixão. E como é que você vai seguir daí para frente e não sem dar nenhum tipo de problema à sua família. Então, esse processo comunicacional, nessa era da tecnologia, surge o chamado homem universal. O que é o homem universal? Ele libera o homem da necessidade de profissionalização e dos limites de uma cultura. Então, você é um homem do mundo, né? A comunicação em apenas um século, ela propicia isso, né? Desde aquelas máquinas iniciais de comunicação telegráfica, passando por todos os processos, a gente chega no momento do homem universal, né? Então, nós somos, dentro dessa sociedade contemporânea, a relação da sociologia contemporânea, ela se dá dentro dessa questão aqui. Aí eu trouxe esse quadro para vocês verem. Nós temos aqui a sociologia contemporânea, né? E aí nós temos a chamada expansão do capitalismo aqui, né? A expansão do capitalismo, ela gera pobreza e exclusão social, dentro de um processo chamado de desenvolvimento e crescimento econômico, é um contrassenso, né? Você tem desenvolvimento e crescimento econômico, e de outra parte você tem o crescimento da pobreza e da exclusão. Essa sociologia contemporânea e a globalização, né? A questão da comunicação como informação, né? E você tem a sociologia contemporânea aplicada aos modelos de explicação sociológica. Aí eu trouxe as duas escolas, né? A escola de Chicago e a escola de Frankfurt. Então, esse é o quadro da sociologia contemporânea, a relação da sociologia na contemporaneidade, né? Você tem globalização, a expansão do capitalismo e o modelo de explicação sociológica com as escolas de Chicago e a escola de Frankfurt. Aqui, meninos, eu vou trazer para vocês dois sociólogos, algumas questões, tanto do Bourdieu quanto do Zygmunt Bauman, né? Vamos ver aqui o que eu trouxe para vocês. O Pierre Bourdieu, ele fala da chamada sociedade dos
indivíduos, sociedade dos indivíduos. Vamos ver o que ele fala para nós. Primeira relação indivíduo-sociedade, em Pierre Bourdieu. Bourdieu afirma que o mundo social pode ser analisado a partir de três modelos, de três modos de conhecimento teórico. Né? No primeiro, Bourdieu se propõe a superar tanto o objetivismo estruturalista, quanto o subjetivismo interacionista, é o chamado modelo fenomenológico semiótico. Né? Então, ele diz o seguinte, olha, as subjetividades elas passam a ser repensadas. Nós não somos seres prontos e acabados. Nós passamos toda uma vida em processo de construção e desconstrução. Né? Esse é um primeiro momento chamado da relação entre os indivíduos na sociedade. No segundo momento, Bourdieu tenta fugir da dicotomia subjetivismo-objetivismo, né, dentro das ciências humanas. Ele rejeita tanto trabalhar no âmbito do fisicalismo, considerando o social enquanto fatos objetivos, como no do psicologismo, o que seria a explicação das explicações. Então, ele diz, a gente precisa sair do lugar comum, né, essa questão, fugir dessa dicotomia objetivista e subjetivista. Subjetivista porque nós somos um ser em constante mutação, né? Em processo de construção e desconstrução, não nascemos prontos e acabados. E, de um lado, do outro lado, o objetivismo, que diz justamente o contrário, não, o objetivismo voltado mais para a questão do determinismo. Existe um modelo pronto e acabado. Ao nascer, você já sabe se é homem ou se você já sabe se é mulher, né? Porque assim existe uma determinação biológica para tal. Então, esse é o segundo momento. E ele tenta fugir, né? O Bourdieu tenta fugir dessa dicotomia. No terceiro momento da sociologia de Bourdieu, ele visa estabelecer uma relação dialética entre essas duas esferas. Ele coloca a questão da construção das estruturas objetivas, no sentido de que, se suas categorias no presente são dados, elas são fruto de uma construção em permanente atualização. Então, mesmo que, como Bourdieu acredita, no sentido da reprodução, ele diz o seguinte, não é nem um termo nem outro, é um meio termo para as coisas. A gente precisa vivenciar isso ao longo da vida. Então, a grande contribuição do Bourdieu é do conceito do hábitos. Né? O hábito significa, tem como objetivo por fim, a antinomia entre indivíduo e sociedade, dentro da sociologia chamada de estruturalista. E o hábitos, ele relaciona-se à capacidade de uma determinada estrutura social ser incorporada pelos agentes. Né? A estrutura social, ela ser incorporada pelos agentes, por meio de quê? Das disposições do sentir, pensar e agir. Ele vai dizer o seguinte, olha, cotidianamente, né, nós temos vivências durante nossa vida, na escola, na faculdade, em casa, no trabalho, na rua, né? E isso, né, esse conjunto de coisas, do ser, do pensar e do agir, nos coloca como agentes do meio. Né? Então, habitualmente, a gente vai desenvolvendo essas tarefas ao longo da nossa vida. Então, hábitos, ele tem, por fim, romper, né, com essa antinomia indivíduo-sociedade, ou seja, há uma conjunção desses dois elementos que vão formar os fatos sociais. Quem foi Bourdieu? Bourdieu tornou-se referência na antropologia e na sociologia, publicando trabalhos sobre educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística e política. Suas reflexões dialogam tanto com Max Weber como com as classes de Karl Marx, né? Ele transita por essas discussões. Ele possui uma vasta produção intelectual. Bourdieu recebeu o título de doutor honoris causa em 3 importantes instituições da Europa e faleceu em 23 de janeiro de 2022, em Paris. Né? Ele é autor dos subconceitos do capital social, capital cultural, capital econômico e capital simbólico. O outro cara que eu trago para vocês é o Zygmunt Bauman.
né, que fala da questão da teoria líquida, né, os tempos líquidos em que vivemos. Vamos apresentar aqui umas coisas do Sigmund. Ele nasceu no dia 19 de novembro de 1935, na Polônia. Seus livros são povoados por ideias sobre conexões sociais potenciais na sociedade. E nesta era comumente conhecida como pós-modernidade, ou modernidade líquida, né? No Brasil, é possível encontrar pelo menos 16 livros do Zygmunt, né? E ele lecionou em algumas universidades, como Leeds e outra aqui que eu não estou vendo o nome, perdão. Uma delas é o Leeds. Bibliografia do Bauman. Vidas desperdiçadas, vida líquida, medo líquido, tempo líquido, arte líquida, vida para consumo, arte da vida, confiança e medo na sociedade, na cidade, capitalismo parasitório e outros temas contemporâneos. São alguns das obras do Zygmunt. E aí, foram vocês que falaram sobre o consumo? Não foi aqui uma das atividades? Na roda de conversa? Hein, pessoal? Eu não estou lembrado, não, professora. Eu acho que não, prof. Eu acho que também não, prof, porque a gente Não, falou no não lembro, negro não. judiciário. Eita, acordou todo mundo. Foi, a gente falou de negro no judiciário, lembra? Ah, tá Isso. lembrando agora, você está falando. Porque teve uma das disciplinas, eu acho que foi antropologia, que falaram sobre a questão do consumo, né? A questão do consumo na sociedade. Porque são temas que perpassam, você pode fazer tanto, por isso que eu perguntei também. Você pode fazer uma abordagem tanto antropológica quanto sociológica. E aí, eu trouxe a questão aqui para a gente refletir, e olha que a gente vai se ver um pouco nisso aí, sabe? O Zygmunt, ele fala primeiro da chamada cultura consumista, né? E aí é o seguinte, eu coloquei aqui, se não se pode chegar a um estado de felicidade duradoura, então a solução é continuar comprando, né? Com a esperança de que a próxima linha de produtos super fáceis de usar ou de uma nova tendência outono e inverno redima as incansáveis buscadores de felicidade. Alguém se identifica com isso aqui, gente? Alguém se identifica com isso aqui? Com essa questão? Ninguém nunca passou por isso, não? Não é possível que a mulherada não já passou por isso. Até eu já passei. E essa mulherada? Gente. Não, eu também. Se achar um cartão aí e a senha, abraço. Não, e Estado de felicidade. E assim, você está dirigindo seu carro no final de semana, está procurando alguma coisa para comer, você entra no mercado, você sai com a feira do mês, né, praticamente. E às vezes você vai olhar coisas que você vai comprando, e muitas vezes você compra e você acaba deixando lá, mas na hora que você compra, você fica assim, empoderado, né? É uma questão muito... Sensação de felicidade, né, professora? De É realização. estranho, é Ô, fantástico. professora, hoje já tem uma atualização, né? Porque eu mesma sou viciada em um aplicativo chamado Shopee. Então, eu compro essas coisinhas tudo lá. É uma Frete sensação grátis. maravilhosa. Você sair comprando as coisas na internet, você saber que você vai ser presenteado por si próprio, sabe? É muito bom. Então, outra coisa, assim você vai comprando. prestem atenção, eu não sei se vocês ouviram essa semana falando sobre o chamado risco dos logaritmos, né? Quando você vai fazendo a pesquisa, quando você vai pesquisando no seu celular, no Google, né? Onde vocês já observaram que começam aquelas temáticas que vocês estão pesquisando, vai começando a aparecer coisas lá para vocês? Sim. É como A redação do Enem eles foi olham isso aí, nossos professor. dados, né? Qual foi? A redação do Enem, não sei se foi 2019 ou se foi Eu 2018. fiz essa redação aí dos algoritmos, né? Vai Isso direcionando. aí. Foi em Isso aí mesmo. 2018. Muito... E falando, professora, falando aí Pode falar. sobre isso aí que Paulinha falou da Shopee, uma coisa que eu estava reparando aqui é o seguinte, tem muito supermercado que está fazendo promoção para você comprar no aplicativo, aí tipo, você, por exemplo, compra uma caixa de leite bem mais barata, aí tem um limite, você pode fazer só 3 compras, aí depois só com o CPF, um exemplo, né? E eu estava reparando, eu acho que a gente está caminhando agora para um cenário onde o mercado vai ser praticamente todo digitalizado
E até mesmo o mercado que eu falo no contexto geral. E sobre o supermercado, eles estão digitalizando também, eles estão arrecadando dados, sabe? E-mail, número de telefone, endereço, porque eu acho que o futuro dessa área aí consumista vai ser todo digital. Todo digital. Exatamente. E aí vem aquela lei de proteção de dados, né? Mas Aquela isso lei. aí, isso aí não existe, Quando você escolhe lá, sei lá, você está no Instagram, aí o Instagram pergunta, você permite o uso do microfone ou não? Aí você coloca não. Você acha que eles não vão ouvir? Se eles quiserem, eles vão ouvir. Isso aí é a maior ilusão que existe, eu acho. A lei de proteção de dados, ela é praticamente impossível. Essa aldeia global que eu estava falando aí, né, é bem isso mesmo, né? Então, nós vivemos um Big Brother, na verdade. A gente continua, nós somos monitorados o tempo todo. Então, a ilusão é você achar que existe uma autonomia plena, né, de escolhas. Isso não existe. Né? Ô, Isso não professor, é existe. isso que eu não entendo também. Porque tem horas que a gente nem escreve nada, né? A gente tá falando, o celular tá perto, a gente tá falando alguma coisa, quando você vai mexer no celular à noite, tá lá apresentando algum anúncio, sendo que você não escreveu, apenas falou. Parece que é até Também telepatia, tem hora. aconteceu comigo, viu? Aí Estava fica até... conversando um assunto sobre determinado objeto e, de repente, mais tarde, apareceu no meu celular várias ofertas daquele objeto. Eu não digitei nada. É desse jeito, e aparece em tudo que você abre, vai aparecer o anúncio lá. E aí vem assim, é coincidência isso? Não. A vigilância é constante. É constante. E aí isso vai a gente vai entrando nessa, né, e nessa roda, né, e a gente nem percebe. A sutileza disso é muito grande, né? Isso a gente nem percebe. Então, seguindo aqui, falando dessa questão do consumismo, né, caracterizado pela busca incessante pela chamada felicidade, ou seja, e suprir a infelicidade e a frustração com o consumo de objetos e alimentos. Né? Então, eu estou infeliz, né? Então eu vou comer, vou beber, eu vou fumar, né? Eu vou gastar, eu vou comprar. Né? Então, e aí no final do mês vem a fatura, você entra numa deprê, aí você tem que comprar coisas para sair da depressão. É um ciclo terrível. Então, há uma discussão assim desse processo, né? Chamado princípio ético da vida de produção, né? A vida de consumo. A questão é evitar a satisfação duradoura. Imagine, você acaba de comprar um celular, daqui a pouco, né, sai uma versão mais nova, é aquele que você acabou de comprar, não tem um mês, já não serve mais. Né? Então, a ideia é evitar a satisfação duradoura. Né? Às vezes você vê alguém com o celular, rapaz, você não trocou isso ainda, isso é uma carroça, isso não funciona, isso não serve, você não pode baixar tal aplicativo. Essa semana, eu estava aqui, eu fiz uma assinatura do Globoplay, né? Uma assinatura, né? É porque eu fico entrando nesses negócios aí, Globoplay, Netflix, não sei o quê, aí não sei se alguém já teve essa experiência. Alguém aqui tem insônia? Alguém aqui tem insônia? Sim. Hein? Acho que às vezes acontece, mesmo que a pessoa não tenha um problema, né, em definitivo, mas sempre acontece. Né? Tem insônia? Se você tem insônia, passar por episódio de insônia, só é você pegar o seu controle remoto, entra num desses Netflix, Globoplay, aí vai procurar filme. Rapaz, ele bota esse filme lançamento. O filme é mais velho do que eu, o lançamento. Aí eu digo, rapaz, eu fico procurando. Quando eu estou com falta de sono, eu vou procurar para me dar sono, aquilo ali. E aí eu estava, como eu falei a vocês, quando falei evitar a satisfação duradoura, tem uma televisão que está até legal, a televisão. Aí a mensagem que me aparece na tela, né? A partir de quando? A partir de tal mês, eu acho que era outubro, era novembro, sua TV não poderá mais reproduzir o Globoplay, porque ela não está no modelo padrão para isso. Ou seja, ele está dizendo, se você quiser continuar assistindo o Globoplay, você vai ter que comprar uma outra TV. A TV está funcionando de boa, está ótima. Mas ele diz que se eu quiser assistir o Globoplay, eu não vou poder assistir nessa TV.
porque ela não estará compatível com o novo Ou tipo, modelo. coloca essa versão não está adequada a esse Não, mas ela disse, dispositivo. a TV, ela mandou uma mensagem para mim, a TV, esta TV, não é nada recente, não, a TV, a partir de tal mês, foi outubro ou foi novembro, acho que é novembro, porque ainda estou assistindo o Globoplay, né? Então, a partir eu não vou poder mais, porque para fazer isso eu tenho que comprar outra TV, e eu vou comprar. Será que não tem que atualizar o sistema, não, professora? Não era TV atualizar Smart, o sistema, não era atualizar o sistema, não. Ele falou como você. Este aparelho não é Ô, mais professora, isso compatível. eu me lembro da obsolescência, né? Tudo é feito hoje em dia hoje em dia não, já tem bastante tempo já. Tem mais de 10 anos que tudo é feito para acabar rápido, para não ter duração. Mas é justamente isso. A ideia aqui, né, quando eu trago a questão da vida do consumo, é evitar a satisfação duradoura. Então, a coisa é para curtíssimo prazo, né? Então, é instantâneo. É aquela vontade de você que de uma forma que você está insatisfeita e você vai comprar um chocolate. É momentâneo, né? Você vai fazer aquela compra, é momentâneo. E aí, estava se falando que, gente, eu estava vendo essa semana, eu li uma nota de que o vício no celular se equipara ao vício das drogas. O vício do celular se equipara ao vício das drogas. Isso é muito sério. e o açúcar da cocaína também. Armaria, né? Então, mas isso são dados científicos comprovados, isso é muito sério, né? E aí eu volto a dizer, a gente vai adoecendo dentro desse processo. Então, dentro dessa questão, eles colocam aqui, as questões de identidade têm um papel muito importante hoje no mundo. Você tem que criar uma própria identidade, você não a herda. Não apenas você precisa fazer isso a partir do zero, mas você tem que passar a sua vida, de fato, redefinindo sua identidade, né? Ou seja, as pessoas, o tempo todo, elas querem ser aceitas, né? Então, elas vão se reinventando dentro do processo, né? Para não ficar isoladas, né? Que elas acabam adoecendo. Essa questão das selfies, né? Como é que chama? Que a pessoa, quando é que vai tirar uma foto de selfie, o filtro, né? Para não mostrar as imperfeições, não sei o quê, justamente para se adequar nessa sociedade, né? Então, Bauman, ele traz algumas ideias, né, sobre essa sociedade. Primeiro, o que ele chama de liquidez, a liquidez de Bauman. Aqui uns livrinhos que ele escreve, A Cultura no Mundo Líquido, O Amor Líquido, Tempos Líquidos. E para Bauman, o que é líquido? Líquidos mudam de forma muito rapidamente. Ele fala sobre a menor pressão. Na verdade, são incapazes de manter a mesma forma por muito tempo. Basta aquela ideia inicial, né, que o rio nunca é o mesmo, né? Então, o amor líquido é um amor, até segundo aviso, o amor a partir do padrão dos bens de consumo, né? Então, mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação. Olha só, e substitua por outros que prometam ainda mais satisfação. Gente, estão ligados no que está acontecendo aqui nessa fala? Né? Amo a ideia de Bauman. Pois é. O que ele diz é que isso aqui ele está se relacionando, ele está dizendo, fazendo uma comparação com as relações entre as pessoas, né? Ele diz o amor a partir do padrão dos bens de consumo, esse é o padrão, significa mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação, e o substitua por outros que prometam ainda mais satisfação. E aí... Mas é exatamente isso mesmo, professora, para você ver. Eu acho que eu tinha falado isso numa aula de filosofia no semestre passado. Tudo antes, quando você está naquela conquista, tem mais valor. A maioria, em questão de relações humanas, né? Quando você está naquela conquista, quando você está buscando aquilo, no caso, eu falo das relações humanas aqui. Depois que você conquista, que fica muito tempo na mesma monótono, né? Acaba perdendo a graça. Aí o que as pessoas buscam, né? Elas vão querer de novo aquela sensação, vira tipo um vício. Você sair de um momento, você ir para outro momento, com aquela mesma sensação, talvez sendo melhor, e vira um ciclo. E é por isso que hoje em dia tem muitas pessoas frustradas, né?
Por isso que eu concordo muito. Inclusive, eu usei Bauman na minha redação do Enem. Foi? Você fez Foi também? ele, Bauman. Pois é, mas eu acho assim, muito, muito, muito inteligente, né? As reflexões que ele faz, né, sobre essa questão da modernidade. Né? Isso se aplica O muito. professor Martins Palma é de quando? Morreu em 2017, né? Porque esse discurso dele está muito atual. Mas é aquela coisa, independente do tempo, a visão, né, de mundo Atemporal. Tá bem atual. Eu não conhecia não, viu, Paulo? Ainda bem que você conhecia aí, viu? E conseguiu usar na prova. Mas a visão vocês dele fizeram a prova interessante. no mesmo período, foi o que vocês estão falando aí? Não, eu não usei, não. Eu não conhecia. Paulo Mas disse vocês que fizeram a prova no mesmo período? eu não sei, professora. O Enem que eu fiz foi de 2019. Esse que eu usei para... Esse último que eu tô falando, que eu usei Bauman. E você? Se foi o que o Matheus falou, que é o que falava desses algoritmos para poder fazer algoritmos. Eu fiz Os esse. algoritmos foi 2018. Eu fiz esse aí também. Eu acho que foi esse mesmo. Pois é. Então, vejam a importância, né? Como é que uma pessoa, por exemplo, vai num processo desse, né, do Enem, sem ter essa base, né? Por exemplo, isso é importante. Cada um de vocês fez uma abordagem a partir de um contexto, trazendo elementos Tem um diferentes. filme Netflix só para falar disso. Fala especificamente disso, se alguém lembrar o nome aí. Se vocês souberem, depois me passa, eu gosto dessas coisas. Não, é só para... Eles falam justamente disso. Privacidade hackeada, eu acho. Exatamente. Privacidade hackeada. Eu acho que eu já usei esse filme já. Já usei, sim. Agora, tem um filme, gente, que ele é preto e branco, e que me deu uma angústia muito grande, não consegui assistir todo. Chamado Pi. Ele fala justamente, o cara... eu não vou dar o spoiler, não. Mas ele quer descobrir o algoritmo das ações da Bolsa de Valores, chamado Pi, o nome do filme. Olha, eu não consegui assistir todo não, porque aquilo é muito pesado. Ele se tranca numa sala, a sala é uma sala que só tem computador, e ele fica ali dentro, ele vai e volta, tentando encontrar essa resposta. Ele vai adoecendo ali, a gente vai olhando aqui, ele vai adoecendo junto também. São as coisas muito fortes, né? Mas quem quiser assistir, o nome do filme é Pi. Bom, modernidade. Daí tem a modernidade sólida e a modernidade líquida. Modernidade sólida, você tem valores estáveis, consenso ético, instituições fortes. Na modernidade líquida, você tem identidades diferentes, ideologias em constante mudança, né? Então, a fluidez disso aí, né? A mobilidade, a mudança, o tempo inteiro. E a gente não tem muito como fugir disso, não, né? Na verdade. Então, a vida líquida se caracteriza por não manter rumo determinado, por viver na precariedade e incerteza, porque nada dura muito tempo. Então, a vida consiste em uma série de novos começos incessantes. Procuramos finais rápidos e indolores. No viver líquido, se deve saber como desfazer-se das coisas. Olha só, gente, no viver líquido, se deve saber como desfazer-se das coisas antes de se apegar a elas. Então, eu não quero sofrer, então, antes que eu sofra, eu já corto o mal pela raiz, né? Basicamente isso, né? É estranho demais isso aí, entendeu? Mas é a nossa realidade. Nosso mundo líquido, no mundo líquido moderno, ele sempre nos surpreende. O que hoje parece correto e apropriado, amanhã pode muito bem se tornar fútil, fantasioso ou lamentavelmente equivocado. Todos precisamos ser, como diz a palavra da moda, flexíveis, né? O conceito de modernidade líquida foi criado para explicar a fragilidade da sustentação do mundo. Fluidez é a qualidade dos líquidos e gases, sendo uma variedade dos fluidos, tem suas moléculas mantidas no arranjo ordenado que atinge pouco diâmetro molecular. Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. É uma questão estranha pensar isso aí. Eu não sei, eu falo por conta da minha geração, né, que eu consegui... Eu sou uma mulher bicentenária, né? Ai, meu Deus do céu, tem um bicentenário, tem uma mulher bicentenária, Jerusa, né? Porque eu sou de um século e pulei para outro, né?
Ou seja, eu nasci num século, uma metade, vivi num século e estou vivendo a outra metade da minha vida. Espero viver não sei quanto tempo ainda, mas esse processo de transição é muito doido mesmo, viu, gente? Aqui eu falo sobre o amor, vou falar um pouco sobre o amor líquido. Aqui, ó, a questão como é a fluidez disso aqui, né, nessa imagem, né, encontros e desencontros, né, que a gente vai passando ao longo da nossa vida, o reflexo, o que é, o que não é, você olha isso é, isso não é, essa fluidez, né, essa questão desse amor líquido. Então, o que é o amor líquido, né? O que é para vocês o amor líquido, hein, gente? Parece aquele desenho do Amaré, né? Amaré. O que é o amor líquido para vocês? Ô, Pro, é exatamente o que eu falei antes, das relações de conquista. Você vai de um, não deu certo, você vai, puxa, passa para outro. É exatamente a definição que eu dei um pouquinho atrás agora. É exatamente o que Paulo falou. É muito fluido as relações, da mesma forma que começa, termina muito rápido em tudo, e a gente acaba sendo muito diferente ao outro, a dor do outro, o que o outro passa. A gente acaba supervalorizando aquilo que a gente é e esquece que também é um ser humano, esquece que o outro merece atenção e respeito. E a gente vê isso muito decorrente nas nossas vidas. Alguém falou aqui no chat, eu achei legal, gostei disso aqui, está se sentindo na sala de terapia. Ai, por que aprender não pode ser uma terapia, hein, gente? Não é verdade? Eu garanto que essas discussões, tantas coisas que vocês trouxeram de informação e a gente vai trocando essa ideia, né? Eu fico feliz, a colega falou que eu também me senti na sala de terapia. Eu me sinto na sala de terapia muitas vezes quando estou com vocês aqui, isso é muito bom, né? Mas quando a gente, é muito, muito doido essas questões. Então, Bauman, ele afirma que amor líquido é um amor até segundo aviso. Então, eu vou viver. Então, enquanto está bom, eu vou conseguindo construir. E isso, quando ele fala do amor líquido, né? Aí nós trazemos para as relações entre as pessoas, mas a gente também pensa isso do ponto de vista coletivo, né? Então, aí ele fala que o amor não é objeto encontrado. Né? Amor não é objeto encontrado, é algo construído, né? Se a gente pensar bem. E isso se projeta nas relações sociais, né? Na família, onde quer que a gente esteja, né? O que a gente vai construindo ao longo do tempo. Eu canso de falar com os meus poucos amigos, né? De longa data que eu tenho, né? Que não vão além dos 5 dedos de minha mão, né, que quanto isso é difícil, né? E a gente faz uma comparação, infelizmente eu tenho essa experiência, né, de vida, né, começar num século e seguir para o outro, e a gente consegue fazer essa comparação, né, com relação não só às relações individuais, mas às relações na sociedade. O amor exige esforço, empenho, dedicação. O amor é verbo, é ação. Então, tentando fazer da felicidade um enlatado para ser comprado em supermercado. É preciso pensar fora da caixa. Eu já ouvi esse negócio, mas você precisa pensar fora da caixa. Né? Você precisa sair do lugar comum. Né? Então, a gente faz isso todos os dias. Quer dizer, a gente tenta fazer isso todos os dias. Então, existe algo mais simples que não responder ao e-mail, que podemos não ter mesmo recebido, e o delete no teclado, além de tempo, não nos poupa também da enfadonha necessidade de promessas, desculpas e das inúmeras e incômodas máscaras. Passa aqui, aqui. As pessoas garantem que seu desejo, paixão, objetivo ou sonho é relacionar-se. Mas será que, na verdade, não estão preocupadas principalmente em evitar que suas relações acabem congeladas e coaguladas? Afinal, que tipo de conselho elas querem de verdade? Como estabelecer um relacionamento ou só por preocupação? Como rompê-lo sem dor e com consciência limpa? Essas são algumas
das reflexões que o Bauman nos traz. Então, hoje, gente, eu trouxe para vocês um pouco, né, dessa sociologia contemporânea, né, a gente falando um pouquinho da sociologia contemporânea. E aí eu fiz uma referência a dois dos sociólogos que transitam, né, que foi o Bourdieu, e a questão do indivíduo na sociedade, e o Zygmunt Bauman, que traz a questão da fluidez das relações sociais, né, entre indivíduos e na sociedade como um todo. Né? Então, essa foi a nossa conversa hoje. Né? Eu fico feliz, né, que algumas pessoas se viram na sessão de terapia, espero que tenha ajudado. E aí, só para finalizar, até amanhã eu mando atualização do nosso cronograma, tá bom? E aí vocês sigam a partir de então com essa programação, tá bom? A gente vai se falando, e aí eu vou ter que fazer algumas pequenas alterações para a gente se encontrar em tempo real antes da atividade avaliativa que a gente vai fazer, tá bom? Boa noite a todos. Ô, professora, consegue postar essa aula agora? Agora, essa que está fazendo? Sim, vou tentar, depois de terminar. Vou tentar fazer isso. Tá bom, obrigada. Nada. Um beijo para vocês. Boa noite. Tá, professora, até mais. Boa noite, professora. Até. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Saindo aqui. Boa noite, Tchau, professora. Tchau, tchau. Boa.